Acredite, estou aqui ao teu lado e vou te ouvir. Venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busque a mim, basta querer. Posso restaurar a tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Homens fracos, creio em mim, toda dor há de ter fim. Sou de Deus e trago a luz ao mundo. Todo pranto há de secar, a esperança vai brotar. Sinta minha presença em tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Sou o Cristo Consolador, mensageiro do amor. Junto a mim encontrarás abrigo. Nas tormentas e na dor, não desistas, lá estou. Trago a esperança, sou amor. Aleluia, 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 aleluia. Todos num só coração, as nações se dando as mãos. Somos todos filhos do Senhor. Sai o ódio, entra o amor, vai a guerra, nasce a flor. Então cantaremos aleluia, 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 aleluia.
nosso que estás no céu, ouve nossas orações. Venha a nós o reino teu, Senhor, pois é grande esse teu amor, pra melhor te servir e louvores te dar. És a paz do mundo, és o pão da vida que alimenta a multidão. Tu perdoas a quem perdoar, tu recebes a quem te buscar. Não permitas que o mal nos domine, Senhor. Fica aqui conosco. Pai nosso que estás no céu, ouve nossas orações. Venha a nós o reino teu, Senhor, pois é grande esse teu amor, para melhor te servir e louvores te dar. És a paz do mundo. Olá, estamos mais uma vez diretamente do ERME, o Hospital Espiritual Ricardo de Menezes, com o nosso programa Conversando sobre a Doutrina Espírita. Eu, Lucielma, junto com Tovar Alexandre, para a gente dialogar um pouquinho a respeito do estudo do Livro dos Espíritos. O ERME, ele funciona no município de Santa Cruz do Capibaribe, estado de Pernambuco, sempre aos sábados, com atendimento com médicos espirituais que atuam com os nossos médiuns receitistas. Nós temos as palestras, que acontecem sempre ao meio-dia, e os atendimentos a partir das 10h20 da manhã. Temos também uma parceria com o Grupo Espírita Centelha Divina, da cidade de Arco Verde, também aqui no estado de Pernambuco. Lá, os atendimentos acontecem aos domingos. Quinzenalmente, a nossa equipe está lá para fazer esse mesmo trabalho que realiza aqui no ERME aos sábados. Então, desde já, a gente deixa o convite àqueles que ainda não conhecem a nossa casa, que possam vir aqui fazer uma visita, se necessário, uma consulta espiritual. Nós estamos aqui sempre de braços abertos, aguardando todos vocês. Antes de iniciarmos as questões de hoje, eu vou pedir a Tovar que faça o exorto. Olá a todos, eu farei a leitura do capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. Jesus em casa de Zaqueu, item 4. Tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade e havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, o qual, desejoso de ver Jesus para conhecê-lo, não conseguia devido à multidão e por ter estatura muito baixa. Por isso, correu à frente, subiu a um sícromo para ver enquanto ele passava por ali. Chegando a este lugar, Jesus dirigiu o olhar para o alto, vendo-o Zaqueu, disse-lhe: Dá-te pressa em descer, porquanto preciso que me hospede em tua casa hoje. Zaqueu, descendo imediatamente, e o recebeu alegre. Vendo isso, todos murmuravam a dizer: Ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida? Entretanto, Zaqueu, pondo-se-lhe diante do Senhor, disse-lhe: A partir de hoje, dou metade de meus bens aos pobres,
e se causei dano a alguém, seja o que for, indenizarei outras 4 tantos. Ao que Jesus lhe disse: essa casa hoje recebeu a salvação, porque este é o filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. São Lucas capítulo 19, item de 1 a 10. Quando nós observamos a postura de Jesus diante dos exemplos que ele veio dar, os exemplos do Cristo, nós não encontramos preconceito em nenhuma parte, seja preconceito religioso, porque ele não só se introduziu nas sinagogas, como também naquela parte oriental, conversou também com os monges tibetanos e todas aquelas outras pessoas que ficaram também muito surpresos com o conhecimento daquela criança, porque foi onde ele esteve antes dos 13 anos de idade. Nós observamos que, ao conversar com as mulheres que precisavam se prostituir de alguma maneira, com aqueles que decidiam roubar as coisas dos outros, como nós vemos a vida muito complicada de alguém que foi abandonado desde sua infância, como foi o caso daquele que ficou conhecido como o traidor de Jesus, para quem não conhece muito bem a história, mas a realidade daquele apóstolo é que ele foi submetido ao jugo do pensamento de um daqueles sacerdotes que, através de um abuso moral, fez com que ele não trocasse Jesus por algumas moedas, mas que pudesse exercer o abuso ou aquilo que a pessoa é abusada diante de um pedido do abusador. Nós precisamos perceber a postura do Cristo de não afastamento dessas pessoas, de não exclusão dessas pessoas de seu convívio. Pelo contrário, ele, ao invés de hospedar-se na casa de quem quer que fosse, pediu para hospedar-se na casa de um desconhecido, porque ele não conhecia Zaqueu, e alguém que era muito mal visto naquela cidade. Então, nós, quando dizemos que não vamos estar junto de tal pessoa para não sujarmos a nossa imagem, ou que não receberemos tal pessoa na nossa casa espírita porque aquela pessoa tem umas ideias que são muito progressistas, ou que nós não conversaremos com determinadas pessoas porque elas não dão abertura para que nós possamos convencê-la daquilo que nós achamos correto, é importante que lembremos dessas posturas no Cristo, que foram posturas sempre pacíficas e não passivas. Pacificadoras no sentido de que alguém que se sentiu agraciado por ter alguém tão importante em sua casa, decidiu, daquele dia para frente, reparar tudo de ruim que tinha feito. E se Jesus não fosse lá, ele teria reparado tudo de ruim que tinha feito? Salvou o Cristo uma encarnação e reparou muitos anos de perseguição espiritual através de obsessões daqueles aos quais ele prejudicou? Então é importante que nós possamos perceber o quanto, se nos julgamos tão puros assim, a nossa presença perante alguém que julgamos tão sujo assim pode fazer a diferença. Então é importante que nós não nos coloquemos como proteção individual, porque, como disse Emmanuel, a graça de Jesus não vai nos levar a nenhum lugar que ela não nos possa proteger. Aquele ditado que Deus só dá o frio de acordo com o cobertor, é importante que possamos perceber que o bem que fazemos é nosso advogado em toda parte, e esse advogado não nos faltará se nós realmente tivermos a vontade sincera do auxílio e não do julgamento. E após essa breve explanação de Tovar, a respeito da história de Zaqueu, a gente dá início ao nosso estudo de hoje. Nós estamos estudando o livro 2º, capítulo 7, que trata do retorno à vida corporal. No último programa, nós iniciamos o tópico União da Alma e do Corpo, aborto, e daremos continuidade com as questões de número 345, 346 e 347.
Na questão de número 345, temos o seguinte: a união entre o espírito e o corpo é definitiva a partir do momento da concepção? Durante esse primeiro período, o espírito poderia renunciar em habitar o corpo designado? E os espíritos nos dizem que a união é definitiva, no sentido que um outro espírito não poderia substituir aquele que está designado para esse corpo. Porém, como os laços que o prendem são muito fracos, rompem-se facilmente. Podem romper-se pela vontade do espírito, que recua diante da prova que escolheu. Nesse caso, a criança não vive. E aí são os conhecidos abortos espontâneos que vão ocorrer, né, durante todo o período de gestação, porque, como já falávamos no episódio anterior, a partir do momento da concepção, há um espírito designado àquele corpo, né? Então já há uma ligação. Ligação essa que vai se fortalecendo, né, durante o período gestacional, onde esse espírito constantemente vem realizar visitas a esse corpo, onde vai se estabelecendo a sintonia entre espírito e corpo e entre espírito e espíritos, né? A família, os pais, todo aquele contexto, né? Onde já vai esses laços vão se estreitando para que, no momento do nascimento, aí sim, essa ligação se dê de fato, né? Seja realmente concretizada mais fortemente. Porém, é um longo período, né? E durante esse longo período, durante essas aproximações do espírito ao corpo, ao contexto familiar, pode ser que o espírito desista, né? Renuncie, compreenda que as provas que o aguardam não são possíveis de serem cumpridas por ele, né? E simplesmente recuar dessa encarnação. Então, quando isso acontece, aquele corpo que estava sendo constantemente animado pela presença e pelas visitas daquele espírito, essa animação, essa presença cessa, né? Esses fluidos ali também vão se escasseando, vão sumir, e aí o corpo aí vai morrer, né? Então, que é quando acontece o aborto espontâneo, que é quando, por causa, nesse exemplo que nós estamos dando, da desistência do espírito frente às provas que tem para dar conta. Sim, semelhante ao estado febril que o nosso corpo desenvolve quando identifica que ali há algumas bactérias, e é assim que ele encontra a possibilidade de tirar o ferro do corpo e diminuir a proliferação dessas bactérias. Nós não podemos dizer que só temos o estado febril porque nós temos alguma bactéria no corpo. O hipotálamo, onde tem ali a espécie do nosso termômetro corporal, ele pode desajustar-se de alguma maneira e atingirmos um estado febril ou perdermos essa capacidade de manter a temperatura corporal por outras questões que não são exclusivamente uma infecção bacteriológica. Da mesma maneira, nós não podemos simplesmente dizer que todo aborto espontâneo o espírito recuou diante da prova. Nem podemos dizer que toda mãe que tenta engravidar e por vezes seguidas perde o filho é o espírito que está recuando diante da prova. Então nós precisamos ter a responsabilidade de compreender que nós estamos lidando com mentes. Nós estamos, e os nossos antepassados têm um ditado que diz que cada cabeça é um mundo. Então, se nós pensamos de forma diversas, precisamos estar muito atentos ao que os espíritos nos dizem, que a ligação, ela se dá, mas, no entanto, ela não é permanente, vamos assim dizer. Ela só se torna permanente quando o espírito respira pela primeira vez. Mas aí, muitas vezes, quando o espírito respira pela primeira vez, 30, 40, 50 dias depois ele desencarna. Então, poderia ali, depois do nascimento, ele recuar diante da prova, ou esse recuo se daria apenas dentro do ventre da mãe? Quando ele respira e desencarna depois que está vivo, isso atesta uma punição para os pais? Então, é preciso que nós não possamos nos apressar em
diagnosticar questões que nós não podemos fazer de forma distante. Qual a única maneira de termos certeza do que aconteceu? Se evocarmos aquele espírito que está envolvido no caso e perguntarmos a ele, como Kardec fez muitas vezes, e encontramos esses relatos na Revista Espírita, de perguntar quem está envolvido no caso, o que de fato aconteceu, ou por que daquilo aconteceu. Por isso que temos as reuniões mediúnicas, os tratamentos espirituais, para que não saiamos por aí julgando as pessoas como isso deve ter sido uma péssima mãe no passado, por isso que aconteceu isso, ou que espírito covarde recuou diante da prova e expôs uma mãe e um pai a um sofrimento. Nós não podemos ter esse tipo, propagar esse tipo de ideias sob pena de estarmos condenando pessoas a uma espécie de tormento em que, se tivéssemos ficado calados, teríamos sido muito mais consoladores do que colocarmos isso. Então, o que observamos com essa questão é que nós espíritas temos que acabar com a mania de querer explicar tudo com quase nada que sabemos. E aí é interessante nessa sua fala, porque isso é tão típico de todos, assim, né? Talvez mais especificamente de nós, espíritas, essa necessidade de ter uma justificativa, uma explicação para tudo, né? E às vezes a gente acaba caindo na cilada de se tornar juiz, né, de todas as questões, especialmente daquelas que não nos dizem respeito. E aí nós temos a questão de número 346, que nos traz o que acontece para o espírito se o corpo que escolheu morrer antes de nascer, E aí os espíritos respondem, ele escolhe outro. Qual pode ser a utilidade dessas mortes prematuras? As imperfeições da matéria são as mais frequentes causas dessas mortes. E aqui a gente tem duas questões, né? Essa 346 agora, que nos traz se o corpo que escolheu morrer antes de nascer, e em seguida nós vamos ter aquelas mortes prematuras, como o Tovar falou anteriormente, que são aqueles que morrem logo após o nascimento. No caso dos que escolhem morrer antes de nascer, o espírito vai escolher outro. Nós vimos na questão anterior que perguntava se um espírito substituiria outro que estava designado para aquele corpo. Não, aquele espírito está designado a habitar aquele corpo, né? A nascer naquele contexto familiar e a passar pelas vivências que serão possíveis passar dentro daquela família. Nesse caso, o espírito está pronto, vamos dizer assim, preparado para o momento do reencarne naquele determinado corpo, que por alguma questão, geralmente orgânica, porque aqui traz muita questão das imperfeições da matéria, esse corpo não resiste, né? Então esse espírito, ele pode sim, geralmente ele vai ser designado a um outro corpo, que possivelmente vai nascer num contexto familiar que vai lhe possibilitar semelhantes vivências, né, relacionadas àquele que anteriormente ele teria. E sobre a utilidade dessas mortes, traz aqui a questão da imperfeição da matéria. A gente sempre trata muito do espírito, das imperfeições, né, do espírito, da necessidade de evolução, de busca, mas a gente precisa entender que para estar encarnado, né, a gente precisa da carne, da matéria, que essa matéria tem todas as imperfeições que a gente conhece, muitas que a gente talvez até nem conheça, e que muitas vezes vão provocar determinadas situações, como por exemplo essas mortes prematuras. Sim, anotemos com cuidado essas reflexões que Lucy nos coloca, e Dr. Ricardo pede para que eu possa trazer uma outra questão que diz respeito a essas questões das mortes por conta de imperfeições no corpo físico.
Nós temos um modelador bioenergético. Aquele modelador bioenergético é o responsável pela formação do nosso corpo físico. Então, quando temos algum problema congênito, esse problema congênito ele pode ser de duas naturezas. De natureza da imperfeição que acontece por conta da perturbação espiritual. Então, aquele conglomerado de energia, ele não está perfeitamente harmonizado e isso ressoa naquelas células que estão criando aquele corpo novo. Então, nós temos ali uma anomalia em algum órgão, nós não conseguimos desenvolver o cérebro, por exemplo. Nós trazemos aqueles problemas que dizem respeito ao nosso organizador bioenergético não conseguir transferir essas energias para as células físicas e darem forma a essas células construírem aquela tessitura orgânica necessária para o nosso perfeito funcionamento fisiológico. A outra questão, nós estamos subordinados a os córdons de DNA de nossos pais e de nossas mães. Então, essas heranças genéticas que nós recebemos, elas podem ser substituídas se o espírito tem uma determinada pureza, como nós vimos, ou o espírito vai estar subordinado a essas doenças hereditárias, porque ele não tem energia suficiente, vamos dizer assim, para transpor essa herança que ele recebeu. Então, como nós não conseguimos fazer essa substituição hereditária, nós podemos herdar dos nossos pais e das nossas mães doenças congênitas, e aí que dizem respeito à questão biológica e não necessariamente a um problema no modelador bioenergético do espírito. Então, precisamos compreender e perceber o quão complexos são essas questões, para que nós possamos simplesmente dizer que é isso ou que é aquilo, sem que tenhamos conhecimento profundo do que aqui está se passando. Por outro lado, nós observamos aquelas mãezinhas que recebem espíritos que estão em estados emocionais complicadíssimos. Nós sabemos que o que mantém a nossa forma do nosso modelador bioenergético é a quantidade de energia que nós temos disponíveis. Então, muitas vezes, nós nos envolvemos numa monoideia e nessa monoideia durante muitos anos, gastando demasiadamente essa energia, e nós vamos perdendo aquela aparência que nós temos de dois braços, de duas pernas, de um tronco, de uma cabeça, e nós vamos virando algo que diz mais respeito a como a natureza pode nos conceber. Então nós aí estaremos subordinados simplesmente à lei da gravidade e ficaremos ali como se pegássemos um saco e esvaziássemos pela metade, e aquele saco vai ficar sem forma, subordinado à lei da gravidade. Dessa maneira, esse espírito vai precisar de um corpo físico, de um exemplo de DNA, de uma energia materna e de uma energia paterna, os orientais chamavam de yin e yang, para que, ou de ânima e ânimos, para que aquele espírito possa ir recordando a aparência que tinha antes ou ir recuperando esse modelador bioenergético. Nesse caso, as maternidades serão breves, geralmente ela só dura o período gestacional de 9 meses e com poucas horas ou poucos dias depois do nascimento, o corpo está tão gravemente enfermo, sem o cérebro ou sem o intestino ou com o coração gravemente comprometido, e essas mães, antes de serem punidas pela justiça divina, elas são verdadeiros jarros divinos, onde estão devolvendo àquele espírito a possibilidade de viver. Então ele virá uma existência, virá outra existência, e muitas vezes são aquelas gravidezes que a mãe tem problemas na primeira, na segunda e na terceira, a criança nasce e a felicidade para aquela família, porque ele está tão grato do que foi feito por ele, que ele vem e é eternamente grato àquele pai e àquela mãe pela oportunidade que teve de recuperação de corpo físico. Então, nós observamos que as questões divinas, elas estão mais ligadas à misericórdia de Deus, porque quem fez um Deus
ocioso, colérico, vão, que fiscaliza a nossa vida, foram aqueles que não tiveram um entendimento muito grande do que era a paternidade divina ou do que é a misericórdia infinita de Deus. Então precisamos compreender que essas questões, elas dizem sempre respeito à nossa melhora, ao nosso adiantamento, e não um sofrimento simplesmente por um castigo, vamos dizer assim. E aí, na questão 347, que é um pouco da continuidade disso que Tovaz estava falando, pergunta-se de que utilidade pode ser para o espírito a sua encarnação num corpo que morre poucos dias depois do nascimento. E o ser, ele não tem consciência bastante desenvolvida de sua existência. A importância da morte é quase nula. Como vos dissemos, é frequentemente uma prova para os pais. E aí, quando nós dialogávamos sobre isso, ficou claro que a morte em si, né, esse cessar dessa relação entre esse espírito e aquele corpo, né, ela não tem tanta importância, porque quando essa morte, mesmo que seja com 15, 30, 60 dias, enfim, logo no início, né, dessa ligação mais duradoura, mas a gente precisa perceber que antes, né, do nascimento em si, já havia uma relação, já havia uma vivência, já havia uma aproximação desse espírito com o corpo, já houve para esse espírito também a possibilidade de se sentir ou não amado, desejado, amparado por aquela família, né? Porque desde o momento da concepção vão se desenrolando situações até o momento do nascimento que o espírito presencia, que o espírito compreende, né? E tudo isso é um aprendizado grande, é uma possibilidade riquíssima de exercício, né? De relação, especialmente do espírito com a mãe, né? Pela proximidade maior, e também, de certa forma, com o pai. Então, é a partir desse momento da concepção, né, dessas visitas, dessas aproximações que o espírito faz ao corpo que vai habitar, né, que vão se desenrolando muitas situações. E essas situações são tanto para o espírito, né, que vai encarnar, como também para a mãe, momentos importantes de troca, né? A mãe nem sempre muito ciente dessa aproximação ou desse distanciamento do espírito, porque durante toda a gestação ela está ali vivendo, né, aquele momento, as mudanças no seu corpo, as mudanças hormonais, né, às vezes as angústias por conta da chegada daquela criança, porque muitas vezes não se sente amparada pelo genitor da mesma, porque às vezes a própria família não apoia, né? E aí é de se pensar em todas as situações que são possíveis para uma mulher no período de gestação, né? É um momento muito vulnerável e também para algumas, talvez os momentos mais difíceis, né, da vida, porque quando essa criança ela não é muito desejada, ela não é esperada pelo pai e pela família no contexto geral, tudo isso vai interferir e influenciar diretamente aquela mãe. E muitas vezes, né, após toda uma luta, que às vezes essa luta se dá no âmbito social e familiar, e outras vezes também internamente, né, por não ser algo que aquela mãe entende como importante para ela, aquela gestação, né, quando ela foca mais nas problemáticas que surgirão do que na possibilidade de relação e de amor que vai se desenvolver, né? Então tudo isso é uma grande batalha até o momento do nascimento, e muitas vezes após esse nascimento, logo em seguida, ao desencarne. E geralmente essas situações todas, elas têm uma relação de prova, né? De prova para os pais, quando os pais participam de todo o processo, outras vezes de prova apenas para a mãe, porque como é comum na nossa sociedade, infelizmente ainda muito machista, muitos pais se furtam de
de todo o período gestacional, né, e também do nascimento da criança, e muitas vezes funcionam apenas como doadores de sêmen. Mas com o desencarne desse bebê, né, logo após o nascimento, isso é mais no intuito de aprendizado, de crescimento para a mãe. A gente pode pensar a princípio só no sofrimento, né? Mas isso tem muito a ver com a perspectiva com que a gente observa, porque na realidade foi um longo período de aprendizado, né? De crescimento, para que aquela mulher também muitas vezes possa reconhecer a força que tem, né? Para que possa resgatar questões que precisava. Então que a gente compreenda que nesses casos não vejamos isso sob a perspectiva de castigo, né, de um Deus que é rancoroso e que quer fazer com que aquela pessoa sofra, para, de certa forma, rever coisas que fez em outras encarnações ou em outros momentos. Não. Muitas vezes são situações apenas para que aquele ser cresça, não é? Aprenda e também propiciar todo aquele momento e aquele crescimento para aquele espírito que ora habitava aquele corpo. Eu achei muito oportuno a questão que você fala da perspectiva de prova, e também fiquei refletindo quando você fala de que a mulher está sujeita a muitas intempéries durante a gravidez, e é importante que nós possamos olhar com mais sensibilidade a maternidade, porque a construção de um novo corpo que essa mulher está fazendo dentro do seu ventre, fornecendo todos os nutrientes para que aquele conglomerado celular se desenvolva, claro que subordinado a um modelador bioenergético, nós compreendemos que a ligação do espírito, a ligação se dá no momento da concepção, e é importante que nós compreendamos ligação não com um encarne definitivo, como nós vamos ver adiante. Ligação é algo que é muito simples, né? Ligação não é o envolvimento completo do espírito a todo aquele conglomerado celular. Então, talvez nós precisássemos dar uma maior atenção no que diz respeito aos quadros gestacionais, independente de quem fossem essas mulheres, nossas esposas ou não, nós precisamos dessa atenção diferenciada com essas mulheres que estão gerando um novo ser à nossa sociedade. Então, nós precisamos cuidar desse ser já dentro do ventre dessa mãe, porque, como você costuma dizer que é uma questão de inteligência, se por algum motivo externo e que esse motivo não estava previsto diante daquele planejamento reencarnatório, e aquele ser desenvolve alguma patologia, todos nós seremos participantes disso, porque se contribuímos para a saúde pública através dos impostos que pagamos, alguém que vai fazer uso dessa saúde pública também está fazendo uso daquele dinheiro que nós contribuímos para essa grande poupança governamental. Então é importante que nós possamos ter esse olhar diferenciado para essas mulheres que estão grávidas, esse cuidado, vamos dizer assim, com essas mulheres. E a outra questão que eu acho muito pertinente é que, por algum motivo, e eu já tentei, conversando com muitas pessoas que têm mais tempo de espiritismo, de onde vem essa questão de que, ou essa definição de que prova é punição. Porque quando nós dizemos que vamos provar uma roupa, o que é que nós fazemos? Nós vamos experimentar se aquela roupa dá, se fica bem, não, acho que ficou vulgar, ficou muito apertada. Quando nós vamos provar um alimento, né, nós fazemos um alimento e vamos provar, ver se ele está tão bom quanto nós imaginávamos que ele estivesse, vamos experimentar o alimento. Quando as crianças vão fazer uma prova na escola, né, eles vão experimentar se aquele conhecimento que foi passado realmente está de acordo ou do que se espera. É sempre um experimento sobre alguma coisa, e isso nunca está ligado a um sofrimento. Provar uma roupa é um sofrimento, provar um alimento é um sofrimento. E por que uma prova precisa ser um sofrimento?
prova já está dizendo, experimentar algo. Agora, o porquê se está experimentando aquilo? Está se experimentando aquilo para se ter experiência naquilo? Está se experimentando aquilo para compreender que é sofrido e aquela não é a melhor maneira de ser feito? O porquê se está experimentando aquilo é que é a grande incógnita e que os espíritas, sobre o pretexto de matar logo de uma vez por todas, disseram que não. Toda prova é um sofrimento que você precisa passar. Então é importante que nós reavaliemos isso, que quando recebamos isso dos antigos, recebamos com respeito, é a maneira que eles têm de enxergar isso, mas nós precisamos fazer essa desconstrução, que prova não necessariamente é sofrimento, como disse Lucy. E aí, finalizando com essa perspectiva de que prova é uma experimentação, né, Tovar? Nós encerramos o nosso programa de hoje, convidando a todos para que possamos fechar os nossos olhos, convocar os nossos anjos guardiões a estarem cada vez mais próximos, para que nós possamos estar sempre de ouvidos mais abertos e olhos mais atentos. Rogar a nossa Mãe Maria Santíssima, que é todo amor e bondade, para que sempre esteja a nos auxiliar a compreender as provas pelas quais temos que passar e sempre buscar em todas elas o aprendizado que ali tem, para que a gente evolua, para que a gente cresça, para que a gente melhore a cada dia, porque à medida que um de nós se melhora, melhora todo o seu entorno. Mãezinha querida, rogamos vosso amparo e proteção, agradecemos por toda a paz, por todo o amor, por iluminar sempre os nossos caminhos e rogamos que esteja sempre conosco, hoje e eternamente. Que assim seja. Assim seja.